Sabe aquela dor visceral de ter que ir embora, de dar um basta numa relação, mesmo quando o coração ainda grita o nome da outra pessoa? Pois é, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das realidades mais complexas e desafiadoras da vida adulta. Afinal, romper um vínculo quando o amor ainda está ali, vivo, é de cortar o coração. Mas a gente vai entender exatamente como a psicologia e a neurociência explicam esse turbilhão e, mais importante, como atravessar isso. A grande pergunta que não quer calar é: como a gente segue em frente quando ainda existe amor? Dá um nó na cabeça, não dá? Existe uma dissonância enorme, um conflito brutal em decidir encerrar um vínculo enquanto o peito ainda se sente completamente apegado. E olha, se bater uma identificação com isso agora, preste muita atenção. A decisão de se afastar, mesmo sendo nitidamente a escolha certa para sua saúde mental, não desliga o afeto como se fosse um interruptor. É perfeitamente normal e incrivelmente comum amar alguém e saber com toda a clareza do mundo que não dá mais para ficar. E se rolar aquela culpa ou vergonha por estar sofrendo tanto, pode parar por aí. A neurociência clínica nos mostra algo fascinante. Ter o coração partido ativa exatamente os mesmos circuitos no nosso cérebro que um trauma físico. Ou seja, aquela angústia emocional do fim é processada pelas mesmíssimas vias neurais de quando a gente quebra uma perna, por exemplo. É uma dor real, é fisiológica, não é exagero. Exige cuidado, exige paciência e definitivamente zero autojulgamento. E para colocar a intensidade de tudo isso em perspectiva, tem uma estatística que é de cair o queixo. A antropóloga Ellen Fisher fez um estudo com ressonância magnética e descobriu que pessoas enfrentando esse nível de luto e dependência emocional passam até 85% do tempo acordadas pensando na outra pessoa. 85%. É praticamente o dia todo. O nosso cérebro entra numa sobrecarga completa, tentando a todo custo processar a ausência daquela conexão. Então tenha certeza de que viver isso não é estar perdendo a razão. Bom, vamos ao nosso primeiro ponto central: amor, compatibilidade e dependência. A gente precisa separar o joio do trigo aqui e entender as diferenças profundas entre o amor genuíno, a compatibilidade do dia a dia e aquela dependência psicológica que nos prende. É fascinante olhar para isso misturando biologia e filosofia. De um lado, a gente tem o filósofo Spinoza, que descreve o amor como a alegria serena acompanhada da ideia de que o outro existe. É algo calmo, que deseja o bem, mesmo de longe. Mas do outro lado temos a paixão. E neurologicamente falando, a paixão é uma verdadeira bomba, um estado hiperdopaminérgico. É intensa, dura pouco e inibe ativamente o nosso córtex pré-frontal, que é justamente a área lógica do cérebro. É como estar literalmente num estado de embriaguez. Então, quando a sua mente racional diz "é hora de ir", mas o cérebro está embriagado de paixão, dar aquele passo em direção à porta se torna uma tarefa monumental. O problema é que essa embriaguez muitas vezes serve de máscara para dependência emocional. E vamos ser bem diretos, cientificamente, dependência não é amor. É na verdade um padrão contínuo de necessidades emocionais não atendidas. É quando se tenta, de forma desesperada, usar outra pessoa para tapar um buraco que é puramente interno. É depender inteiramente da validação de fora para sentir que tem algum valor. Reconhecer essa diferença dói, mas olha, é o primeiro e maior passo para a verdadeira liberdade. E isso nos leva ao nosso segundo ponto: a armadilha do reforço intermitente. O que exatamente faz com que a gente continue apegado a uma relação que já perdeu a saúde faz tempo? Vamos entender essa armadilha neurológica que é poderosíssima. Imagine estar de frente para uma máquina caça-níqueis. Se ela desse o prêmio toda vez que a alavanca fosse puxada, ou se não desse prêmio nunca, a graça ia acabar rapidinho, concorda? Mas ela recompensa de forma totalmente aleatória e imprevisível. E é exatamente isso que acontece quando nos envolvemos com alguém de comportamento errático. Aquelas explosões maravilhosas de carinho, seguidas por dias de um silêncio frio e distante, isso simplesmente sequestra o cérebro. Cria um ciclo viciante de esperança e angústia que, vou te falar, é brutalmente difícil de quebrar. E os exames de imagem mostram exatamente onde esse sequestro acontece: no núcleo accumbens. Essa é uma estrutura central no circuito de recompensa do cérebro, muito ligada ao desejo e à impulsividade. Isso significa que aquela obsessão por alguém inconstante usa os mesmíssimos mecanismos neurais de um vício em substâncias. Sabe aquela vontade incontrolável de mandar uma mensagem de madrugada? Não é falta de caráter, não é fraqueza, é um impulso neurobiológico fortíssimo do cérebro gritando por alívio. E aqui entramos no nosso terceiro ponto: o luto pelo futuro imaginado. Porque quando falamos do processo psicológico de luto num término, a gente precisa olhar de frente para o que realmente está sendo chorado. E quase nunca é só pelo passado.
A maior dor, na grande maioria das vezes, é o luto por um futuro que foi desenhado nos mínimos detalhes e que agora se sabe que não vai acontecer. E a mente adora criar armadilhas para evitar encarar isso. De um lado, temos as distorções cognitivas, como aquele famoso filtro mental, onde a memória super nostálgica só resgata os momentos perfeitos, mas convenientemente apaga as brigas e a falta de respeito. Do outro lado, o que a clínica propõe é a reestruturação. É a prática de puxar a mente de volta para a realidade dos fatos. É reconhecer que as incompatibilidades que causaram o fim são reais. O afeto que sobrou não apaga de jeito nenhum os motivos que tornaram a separação necessária. Outra coisa fundamental nesse processo é desconstruir de vez aquela ilusão enorme que a cultura vende por aí do mito da cara metade. Aquela ideia de que alguém nasce pela metade precisando de outra pessoa para se completar. Olha só, buscar completude no outro é um baita sinal de um vazio interno. A verdadeira plenitude é e sempre será individual. Um amor saudável deve ser um multiplicador na vida. Algo que vem somar a uma existência que já é completa por si só e não uma muleta para sustentar a nossa identidade. Chegamos então ao nosso quarto e último ponto: como seguir em frente. Já entendemos a neurociência por trás dessa dor e os truques que a mente joga. Mas como transformar tudo isso em ação, em cura e em maturidade emocional? A psicologia mapeia isso numa jornada conhecida como a curva do rompimento. O primeiro passo é sair da negação e aceitar a perda. O segundo é ter a coragem de enfrentar a dor de frente, porque tentar anestesiar esse sentimento só empurra o problema com a barriga e prolonga o luto. E o terceiro passo é investir no novo. E o grande segredo aqui é a autocompaixão. Essa jornada não tem um calendário fixo. Vai ter recaída, vai ter dia bom, vai ter dia péssimo, e tudo isso faz absolutamente parte de um processo saudável de cicatrização. Pensa comigo na seguinte situação. É como pedir demissão daquele primeiro emprego que era super confortável, onde todo mundo era legal, mas que não oferecia perspectiva nenhuma de crescimento. Dar esse passo atrás, aguentando o frio na barriga e a incerteza temporária, é uma necessidade absoluta para se conseguir dar um salto gigantesco lá na frente. É perder um pouquinho do conforto hoje para poder ganhar um mundo e uma vida muito mais alinhada amanhã. Tá, mas e no dia a dia? O que a gente faz? O protocolo clínico sugere o que chamamos de mudanças terapêuticas de estilo de vida. São atitudes comportamentais ativas. Por exemplo, colocar o corpo em movimento com exercícios físicos regulares. Isso aumenta a produção natural de endorfina e dopamina, para combater aquela abstinência que o cérebro sente. Outra coisa, marcar almoços e cafés com as amizades. Focar nas conexões sociais previne aquele isolamento que é um prato cheio para os pensamentos obsessivos. E claro, a escrita terapêutica. Escrever num diário ajuda a organizar o caos interno e tira a necessidade de mandar aquela mensagem impulsiva que só traria arrependimento. E tem uma regra de ouro nos dias de hoje que é simplesmente inegociável: quebrar a vigilância digital. Parar de acompanhar as redes sociais é questão de sobrevivência emocional. Cada vez que se vai lá e olha uma foto ou um status novo, acende-se de novo todo aquele circuito de recompensa e abstinência. É como tentar curar um vício tomando só uma gotinha da substância por dia. O reajuste neuroquímico real e definitivo só vem com distância, tanto física quanto virtual. Tem que fechar essa torneira de vez. E já caminhando para o final da nossa análise, quero compartilhar um insight muito poderoso das nossas fontes, trazido pelo escritor Fred Alboni. Ele diz o seguinte: não viva os afetos das escolhas que não viveu. Uau, não é? Isso é um alerta gigantesco contra ficar se punindo e sofrendo por realidades alternativas. Sabe aquele, e se eu tivesse falado aquilo? E se a gente tivesse feito diferente? É preciso ter uma coragem imensa para abraçar a escolha difícil que precisou ser feita e principalmente honrar o caminho que está sendo construído no agora. E a verdade definitiva, a cereja do bolo de tudo que conversamos aqui, está muito bem capturada nessa frase fantástica do Manuel Clement. Ele diz: quer esquecer alguém? Lembra-te de ti mais vezes. O remédio mais potente, profundo e duradouro para um coração partido, com certeza, não é pular para um próximo relacionamento num passe de mágica, nem tentar apagar o passado. É investir massivamente no próprio valor, reconstruir a própria grandiosidade. É aí que mora a resposta. Isso nos deixa com uma reflexão final. Quando se toma a decisão madura e corajosa de escolher o autorrespeito, em vez de esticar um sofrimento que já não cabe mais, qual é o novo capítulo que começa a ser escrito? Honrar o amor que existiu é lindo, e sentir saudade definitivamente não significa que a escolha de partir foi um erro, mas construir uma vida nova, cheia de autonomia, esperança e maturidade emocional é o maior tributo que se pode prestar à própria história. Muito obrigado por acompanhar essa nossa exploração de hoje, que esse conhecimento seja uma luz na jornada de quem está decidindo, um dia de cada vez, seguir em frente.